Estamos de volta falando um pouco dos algoritmos, a matemática na computação, a computação que envolve matemática. Legal, né? E ainda tivemos uma pegada ali no final de raciocínio lógico. Claro que é mais uma jogando para que vocês se sintam ali curiosos, tá? Algoritmos, programação, é mais para vocês atiçarem a curiosidade de vocês e vocês depois poderem estar escolhendo estudar ou não essas áreas. Isso. Né? E a área de computação está tão avançada, que hoje, em algumas fazendas que nós temos no estado de Rondônia, tudo é acompanhado e monitorado através de computadores. As máquinas, né? Tudo computacionais, os tratores, tudo programado. Realmente a gente foi para a Rondônia Rural Show e ali é um show de tecnologia, né? Muito avançado, tudo muito, muito legal. Mas aqui a gente dá só só uma pincelada, só um pontapé inicial. Claro que aqueles que forem para essas áreas da tecnologia da informação, aí, né, das ciências, da computação, vão estudar bem mais. E sempre envolvendo matemática. A gente pode falar? É só para alimentar o currículo. O currículo pede, né, que trabalhe essa parte computacional. Então a gente jogou ali, acho que 2 aulas para vocês entenderem um pouquinho, né, do computador, programa. Uma delas a gente trabalhou armazenamento de dados, né, os internos, os externos. E hoje um detalhezinho rápido sobre o computador. Programação. Vamos dar uma revisadinha na aula? Olha lá, então. Noções básicas de matemática computacional. E aí a gente viu que existe um negocinho, algo chamado algoritmo, né? O que é esse algoritmo? O algoritmo são processamentos ou passo a passo para se processar alguma coisa. E esse processar alguma coisa no computador é feito através de simbologia. Nós temos símbolos que expressam. Diagnostiquei um problema. Então, diagnostiquei um problema. Dei uma entrada no meu software. E aí eu vou analisar esse problema. Vou começar a observar o que vai acontecer. Opa, comecei a analisar. Estou resolvendo o problema. Tem um resultado final. Então, entra na máquina de calcular, processa e sai. Entra na máquina, processa e sai. Aqui está em espanhol, né? Entradas e salidas, instruções, as instruções acontecem ali. Falando em espanhol, tem uma aula que eu não estava e tinha espanhol. Sim, a participação da professora Suzana. Até porque processador em português tem 2 S's, né? Então aqui está em espanhol. Instruções acontecem dentro da máquina de calcular, ou seja, é o processamento mesmo que está acontecendo ali dentro, certo? Certo. E isso tudo é trabalhado, né, como o professor Maurício falou, com símbolos, com operadores e tudo mais. A gente viu que temos operadores de 3 tipos, né? Temos os aritméticos. Adição, subtração, multiplicação e divisão. As operações mesmo, né? E nós temos na potência, eles usam isso aqui, não é? 2 elevado a 5. Quando eu entendo, isso aqui é uma potência. Vai dar legal. 32. Operadores relacionais. Na matemática, a gente usa para comparar números. Eles são iguais? Eles são diferentes? Um é maior que o outro? É menor que o outro? Eles podem ser maiores ou iguais? Menores ou iguais? Então, esses aqui são alguns operadores de relação. Né? A gente faz uma relação entre eles, uma comparação. E depois, para finalizar, a gente tem os lógicos, né? Que a gente trabalhou no último exemplo ali da nossa aula, que é o de negação, não. Aqui está em português e em inglês, né? Tem o E, que é de conjunção, e tem o OU, que é disjunção. Até relembramos que a gente usa o E e o OU em outros momentos também da matemática, né? Em outras ocasiões. Na anotação de conjuntos, isso, na probabilidade. Então, teve outras situações que a gente pôde usar esses conectivos. Isso. E na hora de fazer a análise, né, da lógica, para quem vai depois acompanhar um pouquinho a lógica, o E significa estar nos dois, é a interseção. E o OU está separado, é só de um e só do outro. Isso, exclusivo, então, né? Isso. Legal. E aí, quando a gente trabalha tudo isso, a gente entende cada vez um pouquinho mais. As atividades estão bem legais, tá? Estilo concurso, você vai gostar. Vamos lá? É hora de produzir.
Estamos de volta! Atividade de sala, a gente volta aí com a pegada das resoluções e, claro, né, trabalhando sempre o raciocínio lógico com vocês. O nosso desafio do nosso Brincando com os Números, bem legal. Muito bom. Né? Porque fez toda uma explanação de detalhamentos de uma situação do navio, um anel de diamante, tal, e alguém achou esse anel, mas não quis contar e tá mentindo ali com as suas desculpas. Ali tiveram vários argumentos, né? Os argumentos foram, eu não sei o que, eu quebrei meu óculos, a bandeira não sei o que estava virada, eu fui hastear, eu estava consertando a geladeira, e aí? Quem está falando a verdade e quem é a pessoa que mentiu e encontrou o anel? Como diz minha avó, quem deu a desculpa esfarrapada. Desculpa furada. Mas antes de chegar lá, a gente tem algumas atividades também envolvendo o raciocínio lógico. Vamos junto. Tirando as dúvidas, questão de número 1. Temos 3 variáveis, A, B e C. Certo. Diga se os resultados das expressões são verdadeiras ou falsas. Então, agora a gente vai fazer essa análise, né? Por exemplo, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 0. Vamos lá? O A é igual a B? O A é igual a B? Não. Não, são valores diferentes. Então, Diferente, é falso. falso. O A é diferente de B? Sim, sim. Então, verdadeiro. Uhum. O A é menor que C? O A é 1 e o C é 0. Não. Falso, né? Falso. O A é maior que B? Sim. Sim, porque o B é negativo, né? Então, A é versadeiro, né? Verdadeiro. Verdadeiro. O C é maior ou igual a B? O C é 0. É maior ou igual? Maior. Isso. Se 0 é maior que menos 2. Isso, verdadeiro. então verdadeiro. E o A é menor ou igual a B? O A é menor ou igual a B? Não, ele é Não, maior. maior, falso. Então, nesse primeiro momento, era só fazer essa identificação, né, de verdadeiro ou falso com relação aos nossos... A única mudança está na simbologia, né, utilizada. Uhum. Beleza, beleza? Beleza. Corrigido aí, tudo certinho? Certo. Tudo certo. Beleza. Vamos para a questão de número 2, então? The number 2. Vamos lá, FGV de novo, da Prefeitura de Salvador, na Bahia, concurso público. Alice, Bruno, Carlos e Denise são as 4 primeiras pessoas de uma fila, não necessariamente nessa ordem. Então, aqui está em ordem alfabética, né? Alice, Bruno, Carlos e Denise. Mas não necessariamente nessa ordem, eles estão nessa fila. Isso. João olha para os 4 na fila e afirma: Bruno e Carlos estão em posições consecutivas na fila. Significa que, se o Bruno for o primeiro, Carlos é o segundo. Ou se Carlos for o primeiro, o Bruno é o segundo. Se Carlos for o segundo, o Bruno pode ser o primeiro ou o terceiro. Se Bruno for o terceiro, Carlos pode ser o segundo ou o quarto. E vice-versa. Alice está entre Bruno e Carlos na fila, beleza? Beleza. Tá. Aí, entretanto, as duas afirmações de João são falsas. Realmente porque se Bruno e Carlos estão em posições consecutivas... Como é que a Alice vai estar no meio deles? Como é que ela está no meio deles? Né? Então, tem uma contradição. Tá, então o João fez duas afirmações essas falsas. Agora aqui diz uma verdadeira. Sabe-se que Bruno é o terceiro da fila. Então, a pergunta é, o segundo da fila é? Eu acho que a gente pode botar os 4 na fila aqui, né? Vamos colocar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. São 4 pessoas, né? Primeiro, segundo, o terceiro e o quarto, certo? Certo. Terceiro e o quarto. Vamos lá, a gente já sabe que... Bruno é o terceiro. Bruno é o terceiro, então aqui está o Bruno. Beleza. Certo? Aí nós temos lá 2 mentiras, 2 inverdades. Então quem é o segundo da fila? Bruno não é, né? Porque Bruno é o não terceiro. Já vamos riscando as possibilidades aí. Vamos lá, então aqui a gente tem 2 mentiras. Bruno e Carlos estão em posições consecutivas na fila. Então eles não estão em posições consecutivas. Não estão consecutivas. Então, se não estão consecutivas, o Carlos não é o segundo nem o quarto. O Carlos? Porque não está consecutivo. Consecutivo é vizinho, Bruno. né? Com o Bruno, né? Na sequência, né? Então o Carlos só pode ser o primeiro. Acredito que sim, né? Carlos só pode ser o primeiro.
Só né? pode ser o primeiro. Vamos lá, o Carlos sendo o primeiro, vamos ver agora. Ele disse que a Alice está entre Bruno e Carlos na fila, mas isso é mentira. É mentira. Então a Alice é o quarto. Então a Alice é a quarta É, pessoa. porque ela não está ela não tá, é mentira. Entre eles, Isso. é mentira. Então, o segundo colocado não é a Alice, não é o Carlos, e o João não, né? Que o João nem tá, o João só falou, ele não... Ele olha para os quatro e não falou nada, né? Então, quem é o segundo da fila? Só Com sobrou a nossa amiga. Denise. Só Confere? ela quem sobrou. Beleza. Certo? Certinho, certinho. Olha que legal. Essa é uma questão de concurso também. João, né? no caso, é o último da fila, né? É o quinto da fila. É. Ele chegou depois. Ele que afirmou que tinham 4 pessoas na fila. E ele que olha para os 4. Isso. Né? E ele gosta de brincadeira, ele fica mentindo pros Fazendo outros aí. gracinha. Vamos lá na nossa pergunta do Enem, nossa terceira? Vamos Bora. ver agora. 4 suspeitos de praticar um crime fazem as seguintes declarações. De novo, mais um crime. 4 suspeitos de praticar um crime fazem as seguintes declarações. João diz assim. Carlos é o criminoso. Isso. Pedro diz. Eu não sou criminoso. Carlos diz. Paulo é o criminoso. E o Paulo diz. Carlos está mentindo. Sabendo que apenas um dos suspeitos mente, determine quem é o criminoso. Só um mente? Uhum. Quem será que está mentindo? Só um mente. Se o Paulo está falando a verdade, ele está dizendo que o Carlos está mentindo. Então, se o Carlos está mentindo, João, O Carlos está mentindo. Se o Paulo está falando a verdade, ele está dizendo que o Carlos está mentindo, né? Então, Paulo não é o criminoso. Isso, Paulo é o criminoso. Mas mas se ele está afirmando que ele está mentindo. Apenas um dos suspeitos mente, não é? Mente, isso. Quem está mentindo, será? Quem está mentindo? Já estou pensando lá no navio japonês, lá, quem é que roubou a... E aí, pensa. João disse, Carlos é o criminoso. Pedro, eu não sou o criminoso. Carlos, Paulo é criminoso. Apenas um está mentindo. Certo? Certo. Vamos pensar. Se o João está mentindo, se ele for o mentiroso, o João. Então Carlos não é o criminoso. Carlos não é o criminoso. Então, se Carlos não é o criminoso, Pedro também não é o criminoso. Aham. Porque só um mente. Só um mente, né? Então, isso. Aí Paulo é o criminoso. Paulo é o criminoso. Mentira também, porque não só um mente. A pergunta é quem é o criminoso, né? Não é quem está mentindo. Que a gente está pensando assim, que um deles tá mente, mentindo? né? Quem está mentindo. Mas a pergunta é quem é o criminoso. Vamos lá. O Pedro, vamos dizer que o Pedro esteja falando a verdade. Eu não sou o criminoso. Verdade? Então ele não mente, verdade. Verdade, ele não é criminoso. Aí, o João diz que o Carlos é o criminoso. O Paulo acho que é o que não tá mentindo também, porque ele falou assim, ó, o Carlos está mentindo. Uhum. Então ele deve estar falando a verdade. Porque ele não se defendeu, não justificou nada. Isso. Se ele está falando a verdade, ele diz que o Carlos está mentindo, então isso é verdade. Então Paulo não é o criminoso. Então Paulo não é o criminoso. Então, isso é mentira, então, essa frase. Isso aqui é mentira. Isso. Se Paulo não é o criminoso... Então Carlos está mentindo, porque ele disse que Carlos é o criminoso. Isso mesmo. Então quem é o criminoso? O Carlos, né? O Carlos. O Carlos, isso mesmo. Porque Carlos é o criminoso. Porque só um está mentindo. Então, se Carlos está mentindo, isso aqui também é verdade. Né? Se esse aqui está mentindo, o mentiroso é o Carlos. Não, se ali é verdade, lá em cima que é mentira. Isso, então... Porque o Carlos está mentindo. E Paulo falou só assim, o Carlos está mentindo. Paulo é aquele que não justifica nada. Você falou assim, está mentindo. Então, é verdade. Se é verdade, então Paulo não é o criminoso. Não é o Carlos criminoso. diz que ele é o criminoso. Então, ali é mentira. Então, se ele está dizendo... Se isso é mentira, o Carlos é o mentiroso. Isso. Mas, então, a afirmação do João é verdadeira. Então, quando ele diz Carlos é o criminoso, está correto. Sim, o criminoso é o Carlos. É o que está mentindo. Isso mesmo. Olha aí que legal, né? Faz na cabeça, né? Tique. É assim que são as questões dos concursos, viu? Vão se acostumando, tá bom? Agora eu quero saber do navio, Vamos lá, então? Brincando com os números, vamos lá. Vamos pensar junto. O anel de diamante.
Um navio japonês está em uma viagem, então você já imagina aí, o navio japonês sai, bandeira hasteada, bandeira do Japão hasteada, bonitinha, beleza. O capitão Suzuki perdeu um anel de diamante muito valioso, herança da família, e começa a perguntar a todos os navios sobre o anel. O subcapitão diz, eu quebrei meu óculos e não consigo ver nada. Então, pode ser. Pode ser verdade. Pode ser ser verdade. O sinaleiro diz, a bandeira estava hasteada de cabeça para baixo e eu estava ocupado arrumando-a. Também pode ser verdade. O marinheiro disse, eu estava ocupado puxando a boia salva-vidas que havia se soltado e estava à deriva. A boia, o marinheiro é responsável pela boia. E o cozinheiro disse, eu estava consertando a geladeira. Ixi, Maria, peraí. É meio estranho isso, né? Alguém está mentindo. Lembra da questão anterior? Alguém está mentindo. Uhum. E aí, como que eu vou descobrir quem está mentindo? Como que geralmente a gente vai lá? Vamos ver os fatos. Quebrou o óculos. Pode ser verdade. Pode ser. Arrumando a bandeira de cabeça para baixo. Como que é a bandeira do Japão? Bandeira do Japão não tem cabeça para baixo, né? Não? Não. Por que não? Essa desculpinha aqui foi furada, né? Porque a bandeira do Japão, olha lá, ela não tem diferença de um lado ou de outro. Ó. A bandeira estava hasteada de cabeça para baixo, eu estava ocupado arrumando. Observe bem que a bandeira do Japão não tem, né, vamos dizer assim, cabeça para baixo ou cabeça para cima. Então, a resposta de quem pegou o anel ou quem viu e não devolveu é o sinaleiro. Mas se viu, pegou e não devolveu e sabe de quem é, ele roubou. Então ele é o ladrão. Roubo. A pergunta é, quem é o ladrão? O ladrão é o sinaleiro. Essa é boa, né? Ai, eu gostei dessa. Ó, todas são boas, né? Quando a gente fala aí de as questões que são contempladas em concursos, elas são boas. Agora, claro, às vezes um pouquinho de dificuldade de resolver, a gente tem que criar hábito, tá? Então a gente mesmo tem que ir fazendo outras, né? Tem muitas na internet, é só colocar lá questões de raciocínio lógico para concurso. Pronto, vai ter uma chuva de questões, né? Isso. Aí vamos lá. Se eu não conheço essa bandeira do Japão, eu conseguiria resolver esse problema? Não, ficaria mais difícil. Seria muito complicado. Porque aqui a pegadinha está aí, né? Na bandeira. Na questão 3, nós tínhamos lá várias afirmações. De todas as afirmações, uma foi a que direcionou toda a resolução, que foi a última, assim, olha, o Carlos está mentindo. Uhum. Então, aí já, porque como é que ele vai me acusar de uma coisa que ele não sabe se eu fiz? Então, ele está mentindo. Se aquela afirmação é verdade, e foi onde nós trabalhamos, é verdade. Então, porque ele não se defendeu. Ele podia falar, não fui eu, foi fulano. Não, ele falou assim, olha, Carlos está mentindo. E se Carlos está mentindo, o restante está falando a verdade. O restante está falando a verdade. Então, chegamos à conclusão que o primeiro lá, quando fala que Carlos é o criminoso, então é verdade. além de criminoso, mentiroso ainda. Ali tá tudo errado. Legal, né? Foi uma aula bem diferente. A gente trabalhou a parte de matemática inserida à computação. A gente viu que tem símbolos, que tem operadores, que tem um processamento a ser realizado. A gente comparou com a máquina de calcular, ou seja, entra uma informação, se processa, né, e tem um resultado. Vimos a situação da lâmpada, que a gente tem vários caminhos para se chegar no mesmo resultado. Da lâmpada, isso mesmo. E isso é pura computação, porque os computadores, quando a gente tecla, por exemplo, a letra A, o comando que está acontecendo lá dentro, ele já sabe. Tem um processamento. Se eu aperto Ctrl A, já sabe que é outro comando. Se eu aperto Shift A, é outro comando. Shift Z é um comando. Então, quer dizer, são vários comandos que nós temos. E tudo isso é feito a partir de programação. Claro que a aula, né, é bem superficial. É mais para você conhecer um pouquinho e instigar em vocês a curiosidade de ir além. O mais legal de tudo isso é que a gente comparou também com as nossas aulas anteriores, porque quando a gente fala de máquina de calcular, a gente usou muito esse processo, né? E aqui nada mais é do que isso. E também no passo a passo, a gente falou algoritmo, nada mais, nada menos do que o passo a passo para se realizar determinada ação, beleza? E aí, ficamos por aqui agora, sempre daquele jeito carinhoso com vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!